Esse é o 15º texto, do Gustavo Yáñez González, do Chile. Nasceu em 1976, é professor de filosofia, licenciado em educação. Graduado em filosofia política, trabalhou em distintos presídios, realizando oficinas de leitura escrita. Junto a Herman Carvajal, no marco da Escola Popular de Cinema, realizou o curta-metragem Mata Perro, que seria Mata Cachorro. Ocasionalmente, tem sido colunista do do jornal, né? O Desconcerto e o Cidadão. E também publicado ensaios em distintas revistas de filosofia. Publicou sua tese de pré-graduação como livro. A ontologia é uma polícia. Desvalorizar e submeter ao animal, através da editora latino-americana especializada em estudos críticos animais, com o apoio do Instituto Latino-Americano de Estudos Críticos Animais. O texto dele se chama Fragilidade e Tirania, entre parênteses, humana, em tempos de pandemia. O texto foi publicado em Ficción de la Razón, files.wordpress.com, no dia 26 de março de 2020. Se tentamos o sempre complexo e finito exercício de fazer memória, de se lembrar das coisas, né? É possível encontrar outro acontecimento contemporâneo que seja comparável com a espetacularização do Covid-19? O atentado em Wall Street, tsunami no Sudeste Asiático, a gripe aviária, gripe aviária a gente chama, as vacas loucas, etc., nada se iguala. Hiperconectividade, globalização hiperbólica, claro que sim. Mas, no fundo da superfície do assunto, o espetáculo talvez não do espetáculo talvez não encontremos que o vírus nos faça lembrar, mas que o queiramos, os traços comuns a todos os seres humanos, nossa animalidade constituinte e nossa fragilidade imunológica ante o desconhecido. O vírus não discrimina, senhora Butler. Ele já está dialogando com outro texto que a gente já leu, né? Da Judith Butler. Invade organismos mais ou menos precarizados, mais ou menos agoniados, infectando a abusadores, oficinistas, educadores, assassinos, ladrões, ativistas, médicos, ministros de governos, advogados, etc. Quer dizer, vidas biológicas, humanas. A pandemia impõe o exercício de uma hospitalidade sem restrição em relação a um hóspede que não desejamos, ao mesmo tempo que nos lembra um parentesco comum, que, preste bem atenção, não se traduz necessariamente em uma comunidade dada, posto que podemos adoecer com uma intensidade similar, mas não sarar nem morrermos. Sobretudo no Chile, com um frágil neoliberal sistema de saúde pública e um desigual acesso ao sistema privado, sobretudo no Chile, dado que os primeiros em importar, disseminar o micróbio e não respeitar as medidas de quarentena, têm sido as pessoas provenientes das classes mais adinheiradas, indolentes. A fragilidade biológica atualiza também uma da ordem ontológica. Quantos começos e projetos suspendidos, viagens canceladas, desejos sacrificados, o vírus sabota o imaginário do cálculo, o controle de si mesmo.
A soberania sobre o tempo sem mais. Não somos sujeitos sobre um predicado maleável, mas, antes disso, um puro devenir frágil em um mundo que não controlamos. Astilhado, não sei o que é astilhado, queda também o imaginário, fica também o imaginário, acho que é destroçado, fica também o imaginário do ser para a morte, está citando Heidegger, enquanto que uma molécula microscópica podia matar-nos em uma sala de cuidados intensivos, numa CTI, longe de uma íntima despedida, longe do modo como quisermos morrer. O anterior explica que a fragilidade imunológica, ontológica, seja a condição e causa dos conteúdos de nossos afetos atuais: medo, chateação, solidão, incredulidade, etc. Fomos invadidos na nossa cotidianidade, no nosso cotidiano, porque aqueles que temos esse privilégio nos países com estados subsidiários, permanecer em casa. Olha, de novo ele está falando aqui da quarentena como um privilégio, né? Que eu tenho chamado a atenção disso, como privilégio de classe. Uma degeneração das relações entre os seres humanos, diria Agamben, já que o estado de exceção biopolítico instala a restrição de liberdades e, pior ainda, produz apatia e medo do outro ou da outra, já que qualquer um é um potencial portador do vírus. Um dano irreparável, no pior dos casos, à nossa capacidade afetiva em relação ao próximo. Possivelmente, seguindo Agamben, tendo como pretexto o resguardo da vida, corremos o risco de que os dispositivos policiais implementados em quarentena sejam sedimentados e as relações sociais se vejam afetadas por uma importante desafetação. Ainda que o caso particular do Chile, dada a catastrófica gestão da pandemia por parte do governo, da revolta popular iniciada no dia 18 de outubro de 2019, espera ser revitalizada em pós de uma nova constituição política e em direção a uma nova forma de viver. Necessário, então, medir, evitar e preparar-nos a sortear os efeitos negativos do biopoder em tempos de crise sanitária. Entretanto, outra fragilidade, dessa vez do olhar, fica inscrita na impossibilidade afetiva de ver outras vítimas do poder sobre o biológico mais além de nossos semblantes condenados transitoriamente ao fechamento e à suspensão do encontro, da fricção com outras intensidades, quando são milhões, bilhões os demais animais que estão confinados todo dia em jaulas e galpões aquáticos e terrestres, separados, alienados de uma vez e para sempre de seus membros, fluidos e crias, com o fim de apropriar-nos de seus corpos, vidas e assim satisfazer um a um os desejos, uma ou outra voracidade do mercado capitalista global. Portanto, a investigação biopolítica demasiado humana, todavia, deve ser amplificada. Mais além dos limites da sempre perigosa animalização dos seres humanos, da desnudez dos corpos humanos, da usurpação de sua vida política, já que é denominada agroindústria, demos a ela esse nome, um nome mais fenomenológico, exploração animal,
converte as instalações como granjas, zoológicos, biotérios, criadouros e matadouros nos campos de concentração contemporâneos por antonomasia, onde tudo é possível no sentido ominoso da palavra. Ominoso significa terrível. E 2, mais além de um totalitarismo voraz, na medida em que, por esses dias, assistimos a uma modulação que escapa à biopolítica arquetípica, toda vez que as próprias comunidades administram coletivamente a saúde do corpo social, quando os governos só se limitam a gerir a morte. Essa dita prolongamento espera a ser ativado, aguarda a sua pavorosa legitimação, quando talvez tenhamos convenido que a gênese, convencionado, né? Que a gênese, acordado, que a gênese do vírus constitui uma expressão a mais de nossa tirânica relação com a estrangeiridade radical que são os outros animais, com a tanatopolítica feita norma sobre os corpos valorizados, entanto que mercadorias absolutas. Provisoriamente, em meio à crueldade que é a pandemia, podemos concluir que não será o tempo para que haja algum tempo possível, pergunto, de um porvenir possível, de virar radicalmente o sentido de como consideramos aos demais animais e como correlato averiemos estruturalmente o capitalismo. Não será tempo para que haja algum tempo possível da invenção de outras relações com o vivo, aos quais agurrerem las crises ecobiológica desatada, né? Está falando dessa situação. Acabou o texto. Esse foi bem curtinho também. Peraí, vou repetir esse finalzinho então, que ficou um pouquinho confuso, né? Ele tá falando, o Gabriel, da relação da gente com os animais, né? E como é que a gente agora está se sentindo preso, assim como os animais são presos nesses campos de concentração que são os matadores e tal. Aí ele termina o texto com um parágrafo com 2 perguntas. A primeira é bem longa, por isso eu me enrolei, eu vou tentar de novo. Provisoriamente, no meio da crueldade que é a pandemia, podemos concluir que não será tempo para que haja algum tempo possível, pergunto, de um porvenir possível, de virar radicalmente o sentido de como consideramos aos demais animais e como correlato averiemos estruturalmente o capitalismo? Averiemos, não sei o que significa. Não será tempo para que haja algum tempo possível da invenção de outras relações com o vivo, aos quais a crise ecobiológica desata? Essa é a pergunta que ele deixa para a gente pensar.